Olá, querido amigo e querida amiga! Neste vídeo vamos falar sobre o tamanho da nossa fé e qual a importância para o cristão em desenvolver a sua fé. Você já se perguntou qual o tamanho da sua fé? Como vimos no vídeo anterior, o que é ter fé e a fé segundo a palavra de Deus, a fé se manifesta quando ouvimos a palavra de Deus e passamos a crer em Jesus. No entanto, não basta apenas o cristão crer em Cristo e continuar vivendo a sua vida como era antes. Através do ouvir a palavra de Deus e crer em Cristo, somos transformados em uma nova criatura. E a partir deste momento, entregamos o nosso coração a Cristo para que Ele haja em nossas vidas. Quando passamos a crer em Cristo, recebemos uma fé pequena e somente durante a nossa caminhada cristã que cresceremos nossa fé e frutificaremos, assim como o grão de mostarda. Encontramos uma passagem bíblica muito edificante em que Jesus faz uma comparação da fé como o grão de mostarda. Vamos ouvir? Certo dia, Jesus desceu do monte e foi ao encontro da multidão. E um pai desesperado pediu ajuda a Jesus para que expulsasse um demônio de seu filho e disse ainda que os seus discípulos não tinham conseguido expulsá-lo. Jesus prontamente respondeu: "Se podes, tudo é possível ao que crê." E o pai, em lágrimas, exclamou: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." Então Jesus repreendeu o espírito imundo e o menino ficou curado. Mas a parte extremamente importante é quando os discípulos perguntam a Jesus, em um momento que estão a sós, por que motivo não puderam expulsar o espírito imundo. E Jesus então diz que eles não tiveram fé como um grão de mostarda, pois se tivessem, diriam ao monte: "Passa daqui para acolá", e ele passaria. Nada seria impossível. Guardem bem, Jesus diz que nada seria impossível. Primeiramente, o que seria a semente de mostarda? Ela é uma das menores sementes do mundo e era muito cultivada na região naquela época em que Jesus anunciava o reino de Deus. E essa semente, depois de germinada, pode se tornar uma das maiores hortaliças. Vemos também em outra passagem do Evangelho de Mateus que Jesus compara o grão de mostarda como o reino de Deus, que o homem tomou e plantou no seu campo, sendo a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, podemos nos perguntar, por que Jesus compara tanto a fé como o reino de Deus a um grão de mostarda? Você já fez essa reflexão? Vimos no ministério de Cristo, quando esteve aqui na terra, que ele ensinava acerca do reino de Deus e também curava todos os que necessitavam. No Evangelho de Lucas, podemos observar que Jesus enviava seus discípulos para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Ora, é certo que desde o tempo de Jesus até os dias atuais, o Evangelho está sendo proclamado aos quatro cantos da terra, visto que a missão do cristão é proclamar o Evangelho através do falar, transmitir a mensagem de Deus, a sua palavra, bem como de sermos testemunhas através da nossa vida cristã. Mas
Pergunto a vocês, por que não vemos os milagres de cura como acontecia na igreja primitiva? Porque os discípulos, mediante o poder do Espírito Santo, eram capazes de curar enfermos e expulsar demônios. O que está faltando nesta geração? Estamos tendo uma caminhada cristã com foco nas coisas de Deus, no reino de Deus, e crescendo na fé através de cada obstáculo que encontramos no caminho? Estamos crescendo como um grão de mostarda? Pois Jesus, ele compara a fé como um grão de mostarda e não do tamanho do grão de mostarda. Você está conseguindo mover os problemas, as dificuldades através da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? É necessário compreender que durante a nossa caminhada cristã, precisamos em todos os momentos dedicarmos tempo a Deus, estudar e meditar na sua palavra, ter momentos diários de oração com Cristo e viver conforme a vontade de Deus, praticando os frutos do Espírito Santo. Não podemos ter uma vida cristã apoiada apenas em ouvir a palavra de Deus em congregações, mas fora dali estarmos totalmente longe da presença de Deus. Como você quer passar por provações se não está firme naquele que tudo pode, na rocha inabalável que é Cristo Jesus? Jesus deseja que cada um de nós, após receber o presente que Deus nos dá, a fé, e crermos em seu Filho, sejamos capazes que durante a caminhada cristã crescemos na fé, a ponto de tudo o que pedirmos em nome de Cristo ser realizado pelo nosso Pai. Pois pela fé tudo é possível quando temos a certeza que Deus está no controle. A fé madura, ou a pessoa com muita fé, pode ter experiências sobrenaturais com o nosso Jesus. É através da fé que vemos as nossas orações sendo atendidas por nosso Deus na vida daqueles ao nosso redor. A fé plantada em nosso coração tem grande potencial para crescer até o limite que tudo o que pedirmos, e se assim for a vontade de Deus, se concretizará, pois o reino de Deus não consiste só de palavras, mas do poder de nosso Deus. O reino de Deus é movido pela fé e mediante a fé proclamamos o reino de Deus. Precisamos estar cientes que nossa fé não é do tamanho de um grão de mostarda, mas ela se inicia como a menor semente e poderá se tornar uma fé capaz de mudar situações ou transportar um problema para outro lugar ou mesmo removê-lo. Através da fé, o Espírito Santo age em nossa vida. Claro que sempre será conforme a vontade de Deus e não para satisfazer os nossos desejos e os nossos caprichos. No momento que a nossa fé vai crescendo no decorrer da caminhada cristã, passamos a focar mais nas coisas de Deus, nas coisas do reino, e não mais em satisfazer os nossos caprichos, as nossas luxúrias. Por isso, se você está disposto a crescer na fé, passe mais tempo na presença de Cristo e principalmente aprenda a enxergar nos momentos de dificuldade o poder de Deus agindo em sua vida. Confie plenamente nele, não importando o que aconteça, qual será o resultado. Seja uma testemunha de fé inabalável, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Desejo que você faça uma reflexão em sua vida sobre a sua fé, a sua caminhada
como pessoa que crê em Cristo. Obrigada por estar comigo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante a participação de vocês nos comentários. Então eu peço, deixe aqui embaixo o seu comentário sobre o que você achou desse estudo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. A paz de Cristo!